Em ato inédito, Trump taxa Brasil em 50% por causa da perseguição de Alexandre de Moraes a Bolsonaro e por conta do anti-americanismo de Lula, que são culpados pelos péssimos efeitos econômicos que nós todos vamos sofrer na nossa pele. E você precisa entender as consequências disso e como que isso pode escalar e ficar ainda pior. E vamos direto ao ponto aqui dessa nossa live para falar do assunto do dia, que é a taxação de 50% que Trump instituiu contra o Brasil. É a maior tarifa imposta diretamente por Trump, sem nenhum escalonamento. Não é que impôs como aconteceu lá com a Colômbia, 25%. Aí a Colômbia rejeitou a deportação de pessoas que foram deportados, colombianos para a Colômbia, rejeitou porque estavam acorrentados no avião, aí o Trump aumentou para 50%. Não foi um aumento de tarifa também como aconteceu em relação à China, não. Essa tarifa de 50% imposta diretamente não tem precedentes, mas não só por isso, não só pelo seu número, não só pelo seu percentual, também por uma outra razão essencial. Foi a maior defesa que Donald Trump fez em um aliado político estrangeiro até hoje. Se equipara, talvez, mas eu acho que é ainda maior, do que a defesa que fez de Benjamin Netanyahu, que teve um mandado de prisão expedido contra si pelo Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra, e Trump aplicou a lei Magnitsky contra 4 juízes do Tribunal Penal Internacional e o promotor-chefe. Algo parecido com isso só está acontecendo agora, na defesa que Trump fez enfática de Jair Bolsonaro, dizendo que o que está acontecendo com ele é uma vergonha internacional, que existe uma caça às bruxas, uma perseguição política a Bolsonaro, aos seus familiares e à direita no Brasil. Eu vou te explicar em detalhes essa história e mais, eu vou trazer para você, como eu disse, como eu prometi, um economista de respeito para explicar todas as consequências dessa medida do presidente americano. E vamos começar com um resumo dessa história. Mas antes, me conta aí de onde que você é nos comentários. Eu quero saber qual é a sua cidade, de onde você é. Quero o teu oi aí, quero que a gente vá se conhecendo aqui nos comentários. Vocês podem estar me acompanhando no X, no Instagram, mas aqui no YouTube, que eu estou olhando em especial os comentários, a gente vai responder também as questões de vocês ao fim, dando uma prioridade para o Superchat. Vamos começar então com um contexto. Donald Trump anunciou seu tarifaço no início de abril e o tarifaço do Trump atingiu mais de 180 países. A medida chegou a ser aí uma suspensa pela Justiça dos Estados Unidos, mas em seguida uma outra decisão retornou com essas cobranças, essas tarifas, que seguem em 10% para a maioria das nações, como estavam agora para o Brasil. O Brasil, então, estava com essa taxa de 10%, fora o aço e o alumínio. Aço e alumínio, o Brasil teve uma tarifa de 25%, que foi dobrada em junho para 50%. Quando isso ocorreu, quando houve essa dobra da tarifa, e foi para 50%, a análise de economistas é que isso prejudicava empregos e renda no Brasil. E agora o Trump vem e aumenta, e estabelece uma tarifa de 50%, que vai valer a partir do dia 1º de agosto. E se o Brasil, se os exportadores brasileiros ousarem tentar fazer um transbordo, fazer a mercadoria passar para outro país, para depois chegar aos Estados Unidos, para disfarçar essa exportação que sai do Brasil, se acontecer isso, o Trump já anunciou, já ameaçou que vai estar tudo sujeito a uma tarifa ainda mais alta. E mais, ele disse que essa nova tarifa de 50% se aplica separada das tarifas setoriais existentes. Então, para aço e para alumínio, que já tem uma tarifa de 50%, a tarifa que vai ser aplicada vai ser de 50% mais 50%, ou seja, vai ser uma tarifa de 100%. Para entender essa história, não tem como entender sem a gente recorrer ao passado, sem a gente ver como a coisa evoluiu desde o começo do ano. Em janeiro, saiu uma matéria do Wall Street Journal dizendo que Trump considerava a possibilidade de aplicar tarifas ao Brasil como uma espécie de punição pela perseguição política contra Jair Bolsonaro. Disse mais ainda, que se o governo Lula começasse com o impedimento da viagem de Bolsonaro para a posse do Trump nos Estados Unidos, era a pior forma de começar essa relação bilateral. E foi o que aconteceu. O Supremo proibiu, o Supremo praticou esse ato, aí desafiou o Trump, proibiu o Bolsonaro de ir para os Estados Unidos e o governo começou, então, com a pior relação possível com os Estados Unidos. E, gente, o que aconteceu a partir daí? A gente viu ainda em janeiro o Trump declarando que os Estados Unidos dependem menos da América Latina e do Brasil do que o contrário.
Ele disse que América Latina e Brasil precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam deles. E todo mundo analisou naquela época que era uma declaração aí verdadeira. Você olha ali, os Estados Unidos é uma potência mundial, e quando você olha a própria relação de exportação e importação, os Estados Unidos é o segundo que mais importa do Brasil, ou seja, na nossa exportação está em segundo lugar e na nossa importação, Estados Unidos também está em segundo lugar. Mas quando você foca os Estados Unidos e vê qual é a relação dele com o Brasil está para baixo da 10º lugar, tanto em importação quanto exportação para os Estados Unidos, quando foca os Estados Unidos. Ou seja, é verdade, a gente precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. E a gente exporta muito mais commodities, produtos que são mais facilmente substituíveis do que os Estados Unidos exportam para nós. Quando a gente importa coisas dos Estados Unidos, tem altos produtos aí de elevada tecnologia, muitos produtos de elevada tecnologia de muito difícil substituição. Então, essa declaração aí de janeiro do Trump era verdadeira. Aí, em fevereiro, o Lula atacou os Estados Unidos em um discurso de forma veemente, dizendo que os Estados Unidos querem se arrogar a função de xerife do mundo. Lula estava num palanque e ainda chamou Trump de esse cidadão aí, só faltou chamar de moleque, e disse que os Estados Unidos perseguem o Alexandre de Moraes, gente. Olha só, atacou frontalmente aí o presidente americano. Aí, em fevereiro, o presidente Lula afirmou que os Estados Unidos, se eles taxarem o Brasil, vai ter reciprocidade. Foi o que ele prometeu. E a declaração de hoje sinaliza também nessa direção, a gente já vai chegar lá. Aí, em maio, Lula ameaçou Trump dizendo que as punições dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes são um ataque à soberania do Brasil e que ele retaliaria Donald Trump. Ele daria respostas a Trump se o Trump punisse Moraes. Aí agora chegou a reunião dos BRICS nessa semana e o Brasil estava liderando a reunião dos BRICS, sediando, e junto com os países membros, Lula exercitou todo o seu anti-americanismo. Junto com esses países que são, na sua maioria, ditadura, Lula fez uma série de provocações a Trump, criticando, por exemplo, os ataques preventivos ao Irã, com o objetivo de evitar uma ameaça nuclear global. Lula ainda criticou os ataques feitos contra a Rússia pela Ucrânia, e não o contrário. E Lula era o anfitrião, ele falou até mesmo do fortalecimento de moedas locais contra o dólar, quando essa é uma pauta preciosa para o Donald Trump. Ele sempre falou, não ouse estabelecer uma moeda contra o dólar. Então, Lula aí liderou um ataque, digamos, um anti-americanismo, inclusive na sua fala final. No próprio domingo à noite, tendo isso aí em conta, o Trump anunciou que ia instituir uma tarifa adicional de 10% que ia ser cobrada dos países que se alinhassem a essas políticas anti-americanas do BRICS, mas não deu ali mais detalhes. E em seguida, o Trump fez a sua manifestação histórica em defesa do Bolsonaro, que todos nós vimos nessa semana, que foi aquele post que ele fez lá na Truth Social, em que ele dizia que ele acompanhava de perto a perseguição contra Bolsonaro e contra a direita no Brasil, e ainda disse, deixem o Bolsonaro em paz, fazendo aí um alerta, uma ameaça, como aí que dando uma última chance de as coisas se endireitarem aqui no Brasil, das autoridades brasileiras colocarem as coisas no seu devido lugar, cessarem os abusos, a perseguição. Mas aí o Lula mais uma vez reagiu, dizendo que o Brasil não aceita interferência de quem quer que seja. Quando o próprio Lula fez pior, trouxe uma condenada peruana ao Brasil, que devia estar presa lá na prisão no Peru, e ele foi lá e mandou um avião da FAB para buscar. Foi para a Argentina em prol da Cristina Libre, defender a Cristina Kirchner, lá no próprio país, atacando a justiça local. Ou seja, o Lula ali agiu de um modo altamente hipócrita e, além de provocar, é claro, o Donald Trump. E aí, como resultado dessa estratégia genial, antidiplomática do Lula, e como resultado da perseguição do STF contra Bolsonaro, um aliado do Trump, hoje a embaixada americana endossou as declarações do Trump. O secretário de Estado também disse que era uma vergonha internacional a perseguição política a Bolsonaro, da mesma linha que a embaixada americana disse, e o Trump pessoalmente veio e anunciou tarifas. Pouco tempo depois de ele ter anunciado ali numa coletiva as tarifas, Trump fez uma carta em que falava das tarifas 50%, explicitou as razões dela, e quando você olha essa carta, a gente precisa entender que existem ali razões verdadeiras, que estão mencionadas e não mencionadas na carta para embasar esse tarifaço, e existe uma razão ali que está mencionada na carta, mas que não é verdadeira. Vamos dar uma olhadinha nisso aí também para você entender muito rapidamente. Primeiro, o Trump menciona de cara, no começo da carta, uma perseguição contra Jair Bolsonaro. E em seguida, na carta, ele não invoca essa perseguição como uma razão do tarifaço, mas fica ali implícito que essa perseguição contra Bolsonaro é sim uma razão para essa alta tarifa.
Então, primeiro ele começa condenando essa perseguição ao Bolsonaro. Em seguida, o Trump vai e menciona a censura que é feita no Brasil, e isso ele menciona como uma parte da razão para o tarifaço, para essa tarifa de 50%. Menciona a censura a cidadãos americanos, violando a liberdade de expressão prevista na Constituição americana, e aqui ele está fazendo uma menção aí implícita a Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, que vem sendo censurados por Alexandre de Moraes, além de outras pessoas que estão lá e são censurados por Alexandre de Moraes, e inclusive empresas e plataformas e redes sociais americanas. E a gente tem exemplo aí do X, né, do X, que foi censurado, foi banido do Brasil por mais de um mês, e tem também o exemplo da Rumble, que não consegue vir para o Brasil por conta das decisões censórias do ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente já tem aí a questão dos abusos do Brasil, censura e perseguição, que serviu de fundamento para essa tarifaço do Trump. E, em segundo lugar, a gente tem uma razão não mencionada, mas que eu já disse para vocês aqui qual que é o americanismo do Lula contra os Estados Unidos. São os ataques que o Lula fez, e eu mencionei para vocês aí um pouco do histórico dos vários ataques que o Lula fez, inclusive no meio dos BRICS. Então, isso aí é uma outra razão que fundamentou a carta, ainda que não esteja ali expressa. Não é coincidência, gente, tem acontecido justamente nessa semana, depois do presidente Lula ter erguido a voz em nome dos BRICS aí, com um tom explicitamente aí anti-americano, tá? Então a gente tem aí duas razões verdadeiras. A primeira razão, a censura e a perseguição contra Bolsonaro e a censura nas redes sociais, e a segunda razão, o anti-americanismo de Lula, inclusive com os ataques de Lula contra Trump, as ameaças de retaliação, a compra de briga, todas as vezes aí que o Lula bravatou ou não em relação ao Donald Trump ao longo dos últimos meses. E aí tem uma terceira razão, que é uma razão que foi invocada na carta ali pelo Donald Trump. O Donald Trump ele disse que a relação comercial com o Brasil é injusta, que não é recíproca, e eu até separei um texto aqui para ler para vocês. Ele disse o seguinte, ó: entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Gente, me perdoem explicitar isso aqui, mas é bom colocar todo mundo na mesma página. O que é déficit? Quando você importa como país mais do que você exporta para um determinado país, então vamos dizer que os Estados Unidos importassem mais mercadoria do que exportassem para o Brasil. Ele estava em déficit. Mas embora os Estados Unidos, o Trump, tenha falado na carta que existe um déficit, isso não é verdade. Os Estados Unidos estão em superávit, ou seja, eles estão em favor. Então, o resultado dessa balança comercial, como ele chama, é favorável aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos mais exportam para o Brasil do que eles importam do Brasil. Para vocês terem ideia, aí teve um superávit na relação comercial em favor dos Estados Unidos de mais de 88 bilhões de dólares desde 2009, ao longo de 16 anos. Um superávit de mais de 88 bilhões de dólares. E quando a gente traz o resultado de uma forma mais ampla, desde 1997, ou seja, 28 anos, a gente tem um superávit em favor dos Estados Unidos de 48 bilhões de dólares. Ou seja, não tem esse tal de déficit. Então essa razão aí foi balela, furada. Por que o Trump menciona isso? A primeira razão para Trump mencionar isso é que foi o fundamento que justificou o tarifaço em relação a todos os demais países. Em relação aos demais países, o tarifaço foi uma questão de relação comercial, efetivamente. Os Estados Unidos tinham um prejuízo, era deficitário ali na relação da balança comercial, e aí ele implementou essa tarifa. Agora, com o Brasil, não. Com o Brasil, essa tarifa tem um caráter punitivo, ela é uma sanção, ela não objetiva equilibrar relações comerciais. Então, a primeira razão para ter mencionado é que talvez constasse ali no padrão do documento, da carta enviada por Trump para os outros presidentes, justificando o tarifaço. Mas tem uma segunda razão. Talvez o Trump tenha querido colocar aí na carta uma narrativa de justiça nas relações comerciais. Tanto é que ele ordenou uma investigação comercial sobre as relações com o Brasil para punir eventuais abusos. Ele até menciona uma lei ali, a seção 301 de uma lei aprovada lá na década de 70, que permitiria a punição de abusos de parceiros comerciais contra os Estados Unidos. Dito tudo isso, o que a gente tira desse resumo, gente? Que as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, pelo governo Donald Trump contra o Brasil, são punições. E existem dois culpados para essas punições. Culpado número 1, Alexandre de Moraes, pela perseguição contra Bolsonaro.
e pela censura imposta, tanto em relação a indivíduos que estão nos Estados Unidos, como contra empresas americanas. Segundo culpado, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo seu anti-americanismo, pelos ataques que ele reiterou contra Trump, por nunca ter investido nas relações diplomáticas com os Estados Unidos. E Bolsonaro já tinha impedido, lá atrás do governo dele, o aumento de tarifas pelos Estados Unidos em relação ao Brasil, simplesmente com base na relação diplomática. Mas Lula não gosta dos Estados Unidos, é anti-imperialista, como se isso não fosse uma postura antiquada, se não fosse uma leitura da realidade atual com olhos lá de décadas e décadas atrás. E aí Lula ostenta esse anti-americanismo, ataca o Trump várias vezes, não alimenta as relações diplomáticas e, por conta disso e da postura dele e dos BRICS, vieram essas sanções. Então a gente tem dois culpados, Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. Porque a terceira razão que a gente viu não é uma razão que se sustente, é a questão das relações comerciais. E a questão que a gente coloca, depois de olhar o cenário, olhar o histórico, é o que Lula vai fazer? Lula vai cumprir a sua ameaça de reciprocidade? Lula hoje disse, depois de uma reunião, que ele vai implementar a lei brasileira de reciprocidade. Ele vai aumentar as tarifas também? Lula já tinha prometido lá em fevereiro, eu contei para vocês, que se Trump estabelecesse tarifas, Lula ia igualmente reciprocar e estabelecer tarifas equivalentes para as exportações dos Estados Unidos para o Brasil, ou seja, para as nossas importações de bens que vêm dos Estados Unidos. Agora, o Trump já disse na própria carta o que ele vai fazer se o Lula aumentar os impostos também. O Trump disse, se o Lula aumentar os impostos, eu vou manter a diferença de 50% em favor dos Estados Unidos, eu vou escalar. Então, se o Lula implementar 10%, eu vou colocar 10% mais 50%. Se o Lula aumentar para 50%, eu vou colocar 50% mais 50%. Se o Lula aumentar para 100%, eu vou colocar 100% mais 50%.